Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Quanto custa o passe futebolístico de um jogador? Quanto paga um clube por esse talento? Que montante dessa transferência entra no clube ou na SAD? Parecem perguntas simples, mas cuja resposta é aparentemente difícil. Clubes, organizadores de competições e reguladores parecem ter pouca margem de manobra para resolver uma questão que é absolutamente central no futebol português. Os milhões associados ao Special One e o valor das equipas brasileiras mais portuguesas do Brasileirão serão outros temas desta edição do Jogo Económico. Para já, apresento os nossos comentadores, Nuno Vinha e João Marcelino. Muito obrigado aos dois por estarem connosco neste Jogo Económico e aproveito também para apresentar Rodolfo Alexandre Reis, jornalista do Jornal Económico, que vai estar connosco na nova rúbrica Hat-Trick, a nova rúbrica do Jogo Económico, um segmento onde lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, depois de uma semana em que muito se debateu, vamos dizer assim, sobre o grau de intensidade da influência de Mourinho na escolha de treinadores para o Benfica, começamos este segmento então com os milhões de euros associados ao Special One. Exatamente, Zé. Boa tarde. Temos Boa aqui tarde. o primeiro número desta semana, que é o 243,1 milhões de euros. Foi quanto o José Mourinho já gastou em 18 anos como treinador, em jogadores precisamente do Benfica, mas também do Futebol Clube do Porto, sendo que a maior fatia, ou seja, mais de metade desse valor foi para jogadores das Águias, 145,5 milhões de euros, enquanto os Dragões receberam 97,6 milhões de euros. Há aqui um outro dado interessante, é que deste valor, destes 243,1 milhões de euros, gastos na Luz e no Dragão, 152,6 pertencem a jogadores que são da Gestifoot, ou seja, da empresa de Jorge Mendes, que é também o agente de José Mourinho. Muito bem, são muitos números para colocar em cima da mesa, mas no fundo, Nuno Vinha, falou-se muito na semana passada das escutas e de uma série de temas que vieram à discussão através precisamente dessas escutas que foram colocadas cá fora. Vês aqui alguma relação entre estes números e a aparente preocupação da Gestifoot a propósito do treinador que iria ocupar o lugar de treinador do Benfica em julho de 2020? Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é só para dizer que eu, ainda assim, olhando para estes números à luz daquilo que são as transferências de hoje, acho isto pouco. Curiosamente, para quem contratou vários jogadores do Benfica, Tiago Mendes, o Ángel Di Maria, etc., à luz dos... E muitos do Porto também. Exato, mas neste caso, como estávamos a falar dos 145 milhões de euros gastos na Luz, não é? Acho que foi este o valor. Sim, 145. Estava-me a lembrar de alguns jogadores que foram transferidos e à luz dos negócios que existem hoje. Caramba, isto até parece que são valores 15 milhões pelo Tiago Mendes, na altura para o Chelsea. À luz dos dias de hoje pareceria pouco, mas isso é outra conversa. O que nós estávamos a falar, e a outra pergunta que estavas a colocar, é esta participação de Mourinho e de Jorge Mendes nas escutas que foram feitas na Operação Cartão Vermelho, que é de facto preocupante, porque há aqui uma série de conversas. Aliás, estas conversas não são transcrições das conversas em si, não têm aquele contexto do que é que foi dito antes, não tem o contexto do que é dito depois, é um resumo feito pelos investigadores, que por sua vez consta dos relatórios. Mas de facto existe aqui aquilo que se poderia chamar algum tráfico de influências em que Mourinho diz não concorda que Jorge Jesus vá treinar o Benfica, ou que acha que deve dar moral ao Laje e vai falar ao treinador do Aston Villa, que é um seu amigo. Mas uma pessoa diz assim, então, mas isto é tráfico de influências, ou são duas pessoas que se conhecem a falarem com uma entidade empregadora para recomendar alguém? Enfim, não sei. Quanto à questão de Jorge Mendes dizer para o Mourinho mandar uma mensagem a Luís Filipe Vieira sobre o Laurent Blanc,
aparentemente o José Mourinho não tem só este contacto com Jorge Mendes, tem também, obviamente, com o Luís Filipe Vieira, uma pessoa com quem deve ter feito muitos e vários negócios ao longo dos tempos com estes valores que o Rodolfo acabou de dizer. João, como é que viste todas estas notícias que colocavam aqui aparentemente Mourinho no processo de decisão relativamente ao próximo treinador do Benfica, o que acabou por não acontecer, porque Jesus não é propriamente um treinador que recolha grandes preferências por parte de José Mourinho? Deixa-me dizer que esse é o maior elogio que se podia fazer a Luís Filipe Vieira, porque, independentemente dos conselhos que recebeu, contratou o treinador que quis, não é essa a conclusão que se tira. Bem, depois disto, o que eu quero aqui dizer é que o meu problema está sempre nos clubes, não é em quem gravita à volta. Portanto, a mim, o que me pode eventualmente surpreender é que um dirigente de um clube que deveria tomar as suas decisões e ter os seus conselheiros no núcleo distrito esteja às vezes tão dependente de opiniões tão alheias e tão longínquas. Isso sim, parece-me um pouco estranho. Agora, a boca de espanto que se abre com estas coisas, a mim surpreende-me, porque se tudo isso que se diz foi verdade, então eu tiro o chapéu ao antigo presidente do Benfica, que, tendo ouvido opiniões tão importantes, ou tão pseudamente importantes, decidiu fazer aquilo que tinha na cabeça. Portanto, eu não consigo olhar para isso nem com emoção, nem vendo nada de especial. Mas deixa-me insistir neste ponto. Acho que os clubes deviam ter centros de decisão internas muito fechados. Ouvirem, obviamente, todos os presidentes dos clubes têm pessoas em quem confiam e falam com elas abertamente, porventura sem desconfiarem que estão a ser escutados e, portanto, que essas conversas não vão transparecer para a opinião pública, e ouvem quem tem que ouvir, quem julgam que devem ouvir, quem eles entendem que podem ter palavras com valor acrescentado, e depois decidem, têm a decidir. Eu não vejo nada de especial nisso, devido muito mais àqueles que porventura dão estas suas opiniões tentando influenciar de fora, mas isso fica mal a quem tenta. Agora, a quem decide, não vejo nenhum problema nisso. Eu, de qualquer forma, se estivesse num clube, tentaria que estas coisas fossem o mais fechadas e mais internamente possíveis. Quem eu achasse que tinha capacidade e conhecimentos para me aconselhar, com certeza estaria na minha direção ou seria meu conselheiro especial. Não andaria a fazer um leilão nacional e internacional daquilo que iria fazer, com certeza. Muito bem. Deixa-me só, Zé Carlos, desculpa, deixa-me só dizer mais uma coisa que é o seguinte. Ao contrário da parte das escutas que é relacionado com os negócios do novo banco com o Luís Filipe Vieira, os investigadores, neste caso, não fazem não tecem nenhuma consideração sobre estas conversas, sobre se isto representou por exemplo, no caso do novo banco, dizem que é um negócio que é surreal. Enfim, não fazem nenhuma consideração sobre isto, mas elas estão aqui incluídas como elementos para uma investigação que pode ser, futuramente, nós poderemos ter algumas surpresas relacionadas com algumas destas conversas e que neste momento ainda não existem, mas que era só para dar essa ressalva que estas conversas até o momento não há aqui um ponto em que os investigadores digam, olha, isto que se passou pode indiciar isto ou pode indiciar aquilo, é só para um nexo de causalidade. Sim, exatamente. Passamos então, Rodolfo, rapidamente para o segundo número, aí que envolve também José Mourinho. Exatamente, é o 404,15 milhões de euros, é quanto vale o plantel da Roma, orientada por José Mourinho. É o quinto plantel mais caro da Série A, segundo os dados do Transfer Market, mas que, no entanto, está a fazer o pior registro desportivo desde 1979. Portanto, há 43 anos que não vimos um registro tão negativo da Roma no campeonato italiano. Ao cabo de 21 jogos, portanto já na segunda metade da época, a Roma divide o sexto lugar com a Lazio e a Fiorentina com 32 pontos e está a 9 da Atalanta, que está em quarto lugar, que é o último lugar de acesso direto à Liga dos Campeões. Só que uma nota de curiosidade é que José Mourinho tem nesta altura menos 8 pontos do que aqueles que Paulo Fonseca tinha exatamente nesta altura, na época passada, quando treinava a equipa da capital italiana. Nuno, vida difícil para José Mourinho no clube da capital italiana. Sim, nós passamos a vida a dizer que aos governos, às vezes às entidades bancárias, que não vale a pena deitar pasadas de dinheiro em cima de um problema que ele não se resolve com pasadas de dinheiro. Neste caso, o que está aqui em causa é que há
o facto de ter sido gasto muito dinheiro não significa que tenha sido comprada e contratada qualidade. E sobretudo, e talvez mais difícil até de entender, é que pode ter sido comprado qualidade individual, sim, podem ter sido comprados jogadores de renome, sim, e apesar disso tudo eles não conseguirem formar uma equipa por incompreensão em relação às ideias do treinador, ou porque ele não consegue passar a mensagem, ou pura e simplesmente porque são 11 para 11 e às vezes a bola bate no poste e não entra. E, portanto, no meio destas conversas todas, a única coisa que nós temos é que, do ponto de vista do gestor e do dirigente que contratou José Mourinho, não deve estar satisfeito, com certeza. Em nome do dirigente, do administrador financeiro que assinou os cheques para a contratação destes jogadores, ele não está satisfeito com a performance da equipa e com as escolhas que foram feitas. Mas isso não quer dizer que não exista ali uma base, ou para ele, se tiver condições, ou para o próximo treinador que vier, se por acaso optarem por afastar José Mourinho e contratar outro, não quer dizer que não exista ali valor, que não exista ali qualidade suficiente para formar uma equipa competitiva e, sobretudo, uma equipa que tenha um registro desportivo que não bata recordes com 40 anos. Não? Até porque, João, esta equipa até começou muito bem a temporada. Começou bem e tem excelentes jogadores. Eu não digo mesmo. Acho que o Roma não tem plantel e capacidade para este ano discutir o título, mas tinha a obrigação de fazer muito melhor do que está a fazer. A equipa já tinha Zaniolo, tinha Pellegrini, tinha Spinazzola, que é um bom jogador e que tem estado lesionado, mas contratou um bom guarda-redes, o Rui Patrício, comprou uma defesa inteira e comprou 2 pontas-lança, um dos quais o Abraham, que veio do Chelsea por 40 milhões de euros, gastou cerca de 125 milhões de euros, e portanto os resultados estão completamente abaixo e portanto não é uma situação cómoda para José Mourinho, embora se perceba, e eu defendo que há muito trabalho a fazer, e eu defendo há muito tempo que, tirando os feiticeiros que são capazes de agarrar na varinha mágica e transformar a realidade de um momento para o outro, o futebol, como qualquer outra empresa, precisa de trabalho e, portanto, este é o primeiro ano. Acho que o objetivo do Roma não era ir ao título, mas é ir à Liga dos Campeões direto. Ainda tem essa possibilidade, essa possibilidade não está afastada. Portanto, neste momento está a correr mal, mas acho que ainda pode acabar bem, e sobretudo uma equipa de futebol faz com um prazo de 2, 3 anos, esse é o contrato de Zé Mourinho, mas enfim, estamos habituados a isso, no futebol discute-se o resultado de semana a semana, este ano aqui em Portugal já se, apesar do trabalho fabuloso do Ruben Amorim no Sporting, já se descalculizou a derrota do Sporting nos Açores como se tivesse sido uma coisa brutal, portanto eu estou habituado a isso, mas acho sinceramente que os resultados não têm sido bons, que José Mourinho obviamente não pode estar satisfeito com aquilo que está a fazer, mas ainda estamos a meio desta primeira época e que há que aguardar. Eu diria é que se na próxima temporada o investimento que já fez e com aquele que com certeza vai fazer a Roma não estivesse a lutar pelos primeiros lugares, aí sim haveria alguma preocupação. Agora, cada um dos resultados, cada um dos maus resultados da Roma nos últimos tempos tem uma explicação, inclusive este último jogo em que perde 4-3, falhando um penalti nos últimos minutos, vê-se claramente que a equipa, como disse o José Mourinho, embora isso não tivesse ficado bem dizer, não teve arcabouço para aguentar com a pressão. Deixa-me só dizer, a propósito do número anterior, que eu esqueci de dizer, que a única coisa que me chamou a atenção nos 245 ou 243 milhões de euros gastos pelo José Mourinho em Portugal, é que só estivesse gasto na Luz e no Dragão, que não tivesse gasto nada em Guimarães, ou no Bessa, ou até em Alvalade, porque seria normal, também há bons jogadores portugueses noutros sítios, é a única coisa que eu estranhei em relação àquele número. Rodolfo, muito rapidamente para o último número desta primeira parte. Sim, deixa-me só complementar essa informação do João Martins em relação a José Mourinho não ter contratado ninguém, nomeadamente em Alvalade, mas certamente nos lembramos em 2015 de um Sporting Chelsea para a Liga dos Campeões, onde apesar do Sporting ter perdido esse jogo com o Chelsea, José Mourinho no final seu rasgados elogios a Rui Patrício, mas no entanto na altura possivelmente o Chelsea não precisava de Rui Patrício para a baliza, mas curiosamente, e voltando aqui a Jorge Mendes, Rui Patrício acabou transferido para o Wolverhampton e nessa altura então José Mourinho foi contratá-lo agora para a Roma. Mas vamos então aqui ao último número, que é o muito rapidamente, que é o 336,6 milhões de euros, que é quanto valem em conjunto os plantéis de Palmeiras e Flamengo, de acordo com a Transfermarkt, 2 emblemas treinados por 2 treinadores portugueses, Abel Ferreira no Palmeiras e agora o Flamengo de Paulo Sousa,
Estamos a falar do Palmeiras, que é o plantel mais valioso do Brasileirão, 181,4 milhões de euros, e o segundo mais caro, o Flamengo de Paulo Sousa, 155,2 milhões de euros. Portanto, temos aqui dois treinadores a treinarem o atual e o vice-campeão da Libertadores, e que certamente esta época vão apostar forte não só no Brasileirão, mas também nesta competição internacional, até porque são dois clubes que vão ter forte pressão dos adeptos, principalmente, digo eu, o Flamengo. João, uma frase apenas para analisarmos este número. Já não temos tempo para mais. Congratulo-me com isto que disse, com esta informação que aqui foi trazida, e espero apenas que o terceiro clube, que é o Atlético de Minas Gerais, com um orçamento de 103 milhões, também venha a ter um treinador português, como parece que poderá ser o caso. Nuno, rapidamente. Rapidamente, para mim foi alguma surpresa perceber que não é o Flamengo o clube com maior massa de adeptos e que tinha o plantel mais rico, não é o clube com o plantel mais caro, e este valor até está a diminuir, em relação àquilo que o Rodolfo estava a dizer, até tem tendência a diminuir. Mas de qualquer maneira acho que é impressionante aquilo que o Palmeiras deve ter valorizado, porque com certeza que este clube não valeria isto há 1 ano e meio, e portanto deve ter valorizado imenso, e é um bocadinho uma história da Cinderela que um clube tradicionalmente mais pobre do que o Flamengo agora consiga ser o primeiro e o clube mais rico do Brasil. Muito bem. Rodolfo, muito obrigado. Voltas para a semana com os números deste hat-trick. Nós vamos para a segunda parte do programa para falar sobre o tortuoso caminho das transferências no futebol mundial. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Transparência precisa-se. As mais recentes notícias sobre o alegado desvio de verbas associadas à contratação de jogadores na vigência de Luís Filipe Vieira, à frente dos destinos do Benfica, deixa várias questões no ar. Por que é que não é mais transparente a relação entre clubes e empresários? Por que é que fica a ideia de que os clubes nunca sabem nada e que onde andam os reguladores que devem zelar por um futebol idóneo em Portugal? São estas e outras questões sobre as quais vamos refletir, com a ajuda de Gonçalo Almeida, especialista em Direito Esportivo e ex-advogado da FIFA. Gonçalo, muito obrigado por estar connosco no Jogo Económico, num dos primeiros programas de 2022, precisamente para falar de um tema que é absolutamente premente e que é nuclear naquilo que é o processo de transparência de uma competição. Estamos a falar de futebol, podíamos estar a falar de uma outra modalidade. O que eu lhe pergunto é o que é que deve ser feito para que as relações entre clubes e empresários sejam mais transparentes? Antes de mais, boa tarde. Agradeço o convite que me foi dirigido para estar aqui presente. A questão, e aliás o assunto que nos traz hoje a debate, é extremamente e cada vez mais pertinente. De facto, estas notícias que têm vindo a lume preocupam-nos a todos, enquanto amantes do desporto rei, enquanto indivíduos que fazem a sua atividade profissional também em torno do desporto e enquanto, acima de tudo, creio eu, enquanto cidadãos. Porque são de facto notícias preocupantes, esta falta de transparência, esta promiscuidade que existe muitas vezes entre clubes e intermediários e que necessita efetivamente de ser devidamente regulada e supervisionada. Em termos legislativos, o que se passa, ou o que se passou infelizmente em abril de 2015, todos nós nos recordamos seguramente de uma alteração a nível regulamentar em que a FIFA, qual Pilatos, resolveu lavar as mãos e deixar de intervir aqui na questão do licenciamento e, mais grave ainda, na tutela desta atividade do agenciamento. Portanto, deixaram de existir os agentes licenciados pelas várias federações e passaram a existir os intermediários. E a figura do intermediário... Passou a ser um pouco a lei da selva, não é, Gonçalo? Absolutamente, absolutamente. E acho que isto tem sido foi uma decisão. Repare, eu trabalhei na FIFA entre 2001 e 2006
E, à época, nos meus últimos 3 anos, cabia-me a mim a responsabilidade de fazer os exames para os agentes que se candidatavam a obter, ou para as pessoas que se candidatavam a obter a licença de agentes de jogadores. FIFA, não é? Agentes FIFA. Não, anterior era FIFA. A partir de 2003 passou a ser agentes licenciados pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Real Federação, etc, 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 das atuais 211 federações membros da FIFA. E à época, de facto, já existia algum constrangimento por parte da FIFA no que toca a esta atividade, porque era uma atividade que não estava bem vista, não tinha, de facto, uma conotação algo negativa. Contudo, essa decisão de se absterem de regular esta atividade foi tomada em 2015, portanto 12 anos ou 13 anos após o seu início, a FIFA entendeu que não devia mais intervir, não devia mais regular esta atividade. E ficou, como José disse, uma completa anarquia, em que hoje em dia, desde 2015, a atividade de intermediário é uma atividade que está ao alcance de qualquer indivíduo, independentemente de não ter qualquer conhecimento, mínimo que seja, sobre a área do agenciamento ou sobre o desporto ou a modalidade de futebol em particular. E, portanto, qualquer pessoa que não tenha qualquer ocorrência assinalada no registro criminal, que seja maior de idade e que proceda ao pagamento de um FII anual da Federação Portuguesa, depois varia de federação para federação, mas na FPF é de 1.000 euros esse registro, mais um seguro de responsabilidade civil, pode-se registar enquanto intermediário. Sucede é que essa pessoa não está minimamente preparada, capacitada para exercer essas funções. E isso, obviamente, leva a um problema depois paralelo, que é, de facto, uma assessoria que é prestada por muitos dos intermediários registados. Mas, Gonçalo, por outro lado... iria pedir-lhe só, nós já vamos falar do novo regime e o que é que muda e o que é que a FIFA propõe agora para o novo regime e que tem levantado grande polémica, enfim. Existem muitas vozes contra este novo regime. Já vou querer saber o que é que o Gonçalo acha sobre esse novo regime, até porque tem experiência de ter trabalhado precisamente na FIFA, mas gostaria de alargar aqui um pouco a conversa também ao Nuno Vinha e ao João Marcelino. Pergunto, João Marcelino, o que é que está mal em todo este processo de transferências que aparentemente o dinheiro pode ir calhar a qualquer um, sem qualquer tipo de mérito na negociação ou em qualquer tipo de ação que resulte na transferência desse jogador? Bem, o que estará mal são algumas pessoas, tanto de um lado como do outro, ou seja, nós estamos aqui a ver pelo lado dos empresários e pelo lado da recusa da FIFA em ser uma espécie de ordem dos empresários, mas eu talvez reservo e tenho mais em olhar pelo lado dos clubes, ou seja, mesmo que as coisas estejam resolvidas pelo lado dos empresários, os clubes têm aqui também alguma, ou seja, este processo todo revela aqui alguma falta de escrutínio, desde logo dos associados, dos acionistas das SADs, dos associados dos clubes, e portanto acho que também há que melhorar um bocadinho aí desse lado, porque nós estamos a falar, do fundo, deste problema a propósito de investigações e de desonestidades, de crimes que possam eventualmente ter sido cometidos. Não sabemos se sim ou se não. Mas parece-me que não temos só que atuar num dos lados deste problema. Há vários lados que não estão bem. Em todo o mundo, há o futebol, o desporto em geral, mas o futebol em particular, é uma atividade muito lucrativa, com fortes interesses financeiros, e tudo isso tem que ser escrutinado de uma outra forma. Claro que haverá coisas a fazer do lado dos agentes. Eu preocupo também muito aquilo que tem que se fazer do lado dos clubes, porque o meu maior problema não são os empresários que defendem os seus interesses, são os dirigentes que muitas vezes não defendem os interesses dos clubes, não é? Dos clubes, não é? E esse para mim é um problema, portanto, e termino apenas congratulando-me que a investigação
tanto em Portugal como noutros países, esteja cada vez mais atenta a estes casos, porque no fundo estão a defender os interesses dos associados e dos acionistas das SADs e dos associados dos clubes acionistas da SAD, que muitas vezes não estão atentos aos problemas a que deviam estar atentos. Nuno, este é um problema absolutamente fulcral para resolver, sobretudo numa altura em que os clubes e quem regula o futebol em Portugal tem de começar a pensar numa forma deste ser um produto atrativo para poder ser vendido em conjunto em termos daquilo que são os direitos de transmissão televisiva. É preciso, de facto, ser muito mais transparente e muito mais exigente com as verbas que temos assistido, que temos visto nas notícias. Quanto é que afinal um clube paga, quanto é que um clube afinal recebe e quanto é que fica pelo meio. Certo, essa é a informação que obviamente deve ser transparente e revelada a todos os intervenientes. Há aqui uma diferença muito grande e clara e notória entre os clubes que têm ações e que estão cotados e que portanto têm deveres de obrigação e de reporte muito maiores àquilo que é o regulador, que é a CMVM, mas eu, como estamos a falar nisto e eu gosto de pôr às vezes caras e nomes nestas questões, eu lembro-me de 2011 da transferência do guarda-redes Roberto para não se sabe bem que clube. Ou seja, o Benfica anuncia uma transferência do Roberto para o Saragossa. Na altura, a CMVM pede esclarecimentos ao Benfica. O Benfica dá dá um esclarecimento através de um comunicado ao regulador dos mercados, que é a CMVM, e o caso passa. E passado um ano, o Atlético de Madrid diz que comprou o Roberto ao Benfica e não ao Saragossa. Por perto de 10 milhões de euros, não foi? 8,6. E na verdade a CMVM então pediu novamente explicações sobre o negócio, o que só prova que da primeira vez não percebeu absolutamente nada das explicações ou foi enganada. E portanto, eu que não gosto muito de assumir aquele papel de bater no polícia, acho que o polícia tem que ser muito, muito claro nas regras, tem que ser incisivo e muito assertivo nas obrigações e claríssimo e publicitar aquilo que é as punições a quem desrespeita estas regras. Porque, como dizia bem o João Marcelino, estamos aqui, e aqui eu estou já a puxar para a questão de defender o acionista, os acionistas recebem estas informações, não é porque a CMVM entende que isso pode ter impacto no jogo de futebol A, B ou C no clube, é defender a informação privilegiada que os acionistas têm que conhecer para ter um investimento de acordo com aquilo que são as informações mais relevantes que existem. E, portanto, para fazer um investimento informado, para ter uma ação informada dentro dos mercados. E, portanto, se os clubes de futebol, os seus principais ativos são os jogadores de futebol, é o seu próprio plantel, então as pessoas que investem têm o direito de conhecer tudo aquilo que se passa e como é que esse dinheiro foi fixado, qual é que é o valor da venda, para onde é que foi vendido, quem é que é o último beneficiário dos passos dos jogadores, etc. E acho que essa informação, se não existir um regulador forte e claro para todos os clubes e não apenas para aqueles que estão cotados, e mesmo os que estão cotados já percebemos que muitas vezes essa informação não é prestada de forma muito conveniente ou muito transparente, digamos assim, porque depois não se percebe o que é que acontece ao clube que viola as regras. Se não existir um regulador para essas transferências, vamos ficar todos aqui na obscuridão. E mesmo assim, o que esse caso demonstra, que esse caso que tu recordaste, é que os clubes provavelmente estão muito pouco habituados a dar contas, seja a quem for. Neste caso, as SADs. Gonçalo Almeida, volto a si para voltarmos ao tema, àquela deixa que lhe tinha mencionado relativamente a este novo regime de agentes de futebol da FIFA, que supostamente irá entrar em vigor agora em janeiro e que está a gerar tantos anticorpos e tantas críticas, precisamente por termos vindo de uma época, como explicou há pouco, onde a regulamentação estava completamente colocada de parte e agora como é que é? Quer-se regular demais? É isso, Gonçalo? Pode-nos explicar um pouco? Essencialmente, a FIFA reconheceu o erro clamoroso que cometeu, já o fez publicamente e acho que só que fica muito bem, porque de facto é inquestionável
que o abandono da regulamentação desta atividade com a passagem para os intermediários foi um erro crasso, foi um abandonar absoluto da supervisão desta atividade, e aquilo que se avizinha, portanto, é um regresso ao passado, mas aperfeiçoado no sentido que tenta ser um regulamento mais abrangente, portanto, regulando não só a atividade de intermediação entre jogadores e clubes, mas também de treinadores, regressando à questão do licenciamento, que é fundamental, por onde eu comecei, aliás, a minha intervenção neste programa, que é a falta de conhecimentos técnicos por parte dos agentes, dos intermediários. E, voltando ao passado, os candidatos a agentes licenciados, que serão agentes de futebol, uma vez já não serão só de jogadores, serão de jogadores, de clubes, de treinadores, estes serão submetidos a uma prova de conhecimentos, para a qual, obviamente, e a tal prova que eu preparei durante alguns anos na FIFA, para a qual, obviamente, terão que estar devidamente preparados e conhecedores, pelo menos, da regulamentação. Eu gostaria, o José, se me permite, relativamente às declarações do João Marcelino, eu concordo integralmente, não diria melhor. Aliás, eu acho que quando se fala neste problema ao nível do agenciamento ou da intermediação, para ser mais exato tecnicamente, temos que falar dos dois lados da barricada. E atrevo-me a dizer, irmos mais longe e vermos também, à semelhança do que se faz em Inglaterra, fazermos também uma supervisão, um critério, uma pré-análise acerca da idoneidade dos investidores nas sociedades desportivas. Portanto, reparem, não são só... Um compliance mais alargado, não é, Gonçalo? Um compliance, para já, muito mais abrangente, mas, simultaneamente, mais criterioso. Porque isto exige-se. Reparem que as sociedades desportivas em Portugal, os investidores são muitas vezes os principais responsáveis pelo abandono da atividade dessas sociedades, por incumprimentos contratuais. Temos assistido isso, inclusivamente ao nível de sociedades desportivas da Primeira Liga, dos escalões profissionais, está certo? E isto é um grave problema com que o futebol português se depara. E aí deveríamos olhar, uma vez mais, como a Federação tem feito a vários níveis, deveria fazê-lo também olhando para o exemplo inglês. E no exemplo inglês há, de facto, um conjunto de regras que importa e de critérios que importam cumprir para que o determinado investidor possa efetivamente concretizar um investimento e assumir uma sociedade desportiva. Mas, em segundo plano, temos também os dirigentes. E eu, quanto a isso, sou muito crítico, já o tenho feito publicamente e continuo a dizer, nós, em termos de futebol português, conseguimos ter os melhores jogadores de futebol 11, o melhor jogador do mundo de futebol de futsal, os melhores treinadores do mundo, conseguimos de facto, inclusivamente até ao nível do agenciamento, temos um agente que é conhecido como sendo um dos melhores do mundo e frequentemente como o melhor agente do mundo. Mas a verdade é que ao nível do dirigismo, dos clubes em concreto, a qualidade deixa muito, mas muito a desejar. Existe uma enorme falta de preparação, existe claramente em muitos casos uma agenda em paralelo, e são esta classe de dirigentes, e que é fato. Repare, eu não quero e não posso e jamais faria isso, sob pena de ser profundamente injusto, estar aqui a generalizar, certo, mas que existem muitos e maus exemplos, a quais assistimos constantemente nas suas intervenções públicas, ao nível do dirigismo, e isso sim é preocupante, porque se não houvesse uma classe de dirigentes pouco preparada para o efeito, então se calhar não discutiríamos com tanta frequência esta questão das comissões e da falta de transparência ao nível da atividade do agenciamento. Posto isso, José... Desculpa, mas não é um bocadinho transversal essa questão dos dirigentes? O Bernardo Tapie, o Berlusconi, incluindo aquele dirigente que eu não me estou a lembrar do nome do Atlético de Madrid em Espanha, não é um bocadinho transversal a existência de empresários e de dirigentes que têm agendas paralelas àquilo que é os interesses do clube? É uma coisa que
Quer dizer, peço desculpa estar a pôr esta à chega, mas sim, de facto, não é estritamente um caso de Portugal, não é? Não, de forma alguma. Eu acho que os bons e os maus exemplos, E mesmo em tanto cá Inglaterra, como lá, é uma realidade transversal. claro. Obviamente que nós estamos a analisar o panorama nacional, mas se fôssemos dar o salto para lá para fora, para o estrangeiro, facilmente nos lembramos de inúmeros exemplos de dirigentes que de facto ou foram detidos, ou estão sob investigação criminal, ou enfim, claramente têm uma outra agenda que não a agenda desportiva. Mas, José, relativamente àquilo, só para terminar, peço desculpa, claro que sim. Relativamente à evolução do ponto de vista regulamentar, a FIFA não só reconheceu o seu erro, como implementou a Clearing House, que é uma espécie de câmara de compensação, que atualmente está a funcionar, vai começar a funcionar ao nível do mecanismo de solidariedade e dos direitos de formação. Mas Clearing House é essa que portanto, é uma câmara que permite que os pagamentos das comissões no futuro, as comissões pagas a título de agenciamento, sejam feitas exclusivamente por intermédio dessa câmara, precisamente para criar para aportar maior credibilidade e maior transparência. Em simultâneo, já a própria FIFA e as federações, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol, têm uma lista de transações operadas pelos intermediários. Ou seja, há uma lista da qual constam quais são os valores liquidados pelas SADs a título de comissão aos empresários. E identificando quais os empresários. Claro, esta lista ainda fica um pouco aquém, poderia ser mais completa. Mas isto são passos que as entidades nacionais e internacionais que supervisionam o futebol claramente demonstram que precisamos atuar. E estão a atuar efetivamente, concretamente nesse sentido. Tem que acompanhar. Muito bem. Zé Carlos, permite-me só uma nota para fecharmos, salientar também que a questão, efetivamente, do que o Gonçalo Almeida aqui focou, do capital que vem entrando no futebol português, como no futebol mundial, tem que ser muito bem escrutinado, porque para além daquele capital bom que quer investir para ter lucro, e esse é, digamos, aquele que eu gosto, existem outras iniciativas, umas para lavar de dinheiro, isto é a nível universal, outras pelas apostas, as apostas já aprenderam pessoas em Portugal, e portanto estamos perante perante um problema que tem muitas faces, não tem só uma. Muito bem, e não temos tempo para falar dessas faces todas, mas quem sabe Gonçalo poderá voltar num próximo programa para continuarmos a debater estes e outros temas. Gonçalo Almeida, muito obrigado por estar presente connosco, estar presente neste jogo económico. Voltamos já a seguir para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente com o protagonista do João Marcelino para esta edição. João. Tiago Sousa, treinador do Santa Clara, no jogo que venceu o Sporting e que mesmo assim vai sair e o treinador do Santa Clara vai ser Mário Silva. Tiago, só dizer que Tiago Sousa dirigiu muito bem a equipa, o Santa Clara ganhou e bem ao Sporting e ele e bem não quis nem sequer conseguiu continuar, e eu parece-me que compreendo esta decisão à luz daquilo que tem sido a rotação excessiva dos treinadores ao comando das equipas em Portugal. Ele, continuando a trabalhar anonimamente no Santa Clara, garante o emprego. Se continuasse a treinar, porventura um dia destes estaria despedido, como acontece habitualmente em Portugal. Portanto, os parabéns e duplos até por esta boa decisão. Nuno Novak Djokovic, o teu protagonista desta semana. Exatamente, demorou 8 dias, mas ele finalmente admitiu que cometeu um erro humano, que foi um assistente da equipa dele que se enganou no preenchimento da declaração que motivou toda aquela questão da retirada do visto para ele poder jogar na Austrália.
Ele de facto é uma pessoa que não acredita na vacinação, mas houve um erro de preenchimento e, portanto, à entrada da Austrália, e ele finalmente admite esse erro, diz que continua a querer jogar lá e não vai fazer para já mais comentários, mas demorou 8 dias, mas ele finalmente reconheceu que houve um erro no preenchimento do documento. Falámos de Mourinho na primeira parte, mas vamos continuar a falar nestas escolhas da semana. João, o teu número para esta semana é o número 1, que tem um pouco a ver com o Mourinho, mas terá a ver com a primeira contratação de inverno da Roma. É o €1 milhão de taxa de empréstimo que a Roma vai pagar por Sérgio Oliveira. É €1,5 milhão, mas os outros €500.000 é por objetivos, podem ser conseguidos ou não, €1 milhão é certo. Mais um jogador, portanto, que José Mourinho compra em Portugal e no Dragão. Mas eu, vendo pelo lado do Porto e do jogador é uma boa aposta. Vai para um grande clube europeu num momento em crise e que precisa muito dele. E por parte do Futebol do Porto, eu também acho que é compreensível a libertação do jogador, que foi um jogador muito importante na época passada, mas que o ano passado renovou com este foco de querer ser transferido. A transferência far-se-á ou não no final da época por 13 milhões de euros, que é a cláusula de opção, mais nessa altura 3,5 pelo objetivo, mas é o reconhecimento também daquilo que o Sérgio Oliveira fez estes anos todos no Futebol do Porto, e neste momento com a ascensão de Vitinha, ele já não era um jogador fundamental. Nuno, para fechar, o teu número da semana, 14. É o 14, é o número de palavras que, no meu entender, descrevem aquilo que é uma desresponsabilização de José Mourinho pela derrota da sua equipa frente às Juventus no passado fim de semana. A equipa estava a ganhar 3-1 até aos 70 minutos, de facto, e depois houve uma derrocada, e ele no final disse, no final do dia, quando estás na lama, e ele não usou a palavra lama, mas eu digo aqui outra coisa, mas tem a mesma consistência, tentas levantar-te e reencontrar-te. E aqui é a frase que eu acho que lhe fica bastante mal, diz que mas há algumas pessoas neste balneário que são demasiado simpáticas e um pouco fracas. Enfim, isto é o líder da equipa, digamos assim, o líder dos jogadores e do plantel, a dizer que a responsabilidade foi dos jogadores que não tiveram cabeça. Até pode ser que tenha sido esse o caso, até pode ter sido essa a avaliação que ele, como técnico, pode fazer. O que eu acho é que ele não deve dizer em público, deve comentar isto com os jogadores em privado, deve, como se costuma dizer e como se dizia do Sr. Ferguson, deve fazer o secador de mãos em frente a eles, não é? Vociferar à frente deles, mas não pode vir em público minar a confiança, porque o mais provável é que a capacidade mental destes jogadores para o próximo jogo esteja tão ou mais afetada como estava no domingo passado. E um balneário esse sim na lama. Nuno Vinha e João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.